Capítulo 2. Ego, o estado atual da humanidade. As palavras não importa se são verbalizadas e transformadas em sons ou se permanecem como pensamentos. Podem lançar um encanto quase hipnótico sobre nós. É muito fácil nos perdermos por causa delas, sermos hipnotizados pela crença implícita de que quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é. Mas na verdade não sabemos. Apenas encobrimos o mistério com um rótulo. Tudo, um pássaro, uma árvore, uma simples pedra e certamente um ser humano, é em última análise incognoscível. Isso ocorre porque todas as coisas têm uma profundidade insondável. Tudo o que podemos perceber, sentir e pensar a respeito é a camada superficial da realidade, menos do que a ponta do iceberg. Sob a aparência superficial, todas as coisas estão ligadas não apenas a tudo o que existe, como também à origem de toda a vida da qual procedemos. Até mesmo uma pedra, e mais facilmente uma flor ou um pássaro, pode nos mostrar o caminho de volta a Deus, a origem, a nós mesmos. Quando olhamos para algo assim, ou o seguramos e depois o deixamos ir, sem lhe impor uma palavra nem um rótulo mental, uma sensação de assombro, de maravilha surge dentro de nós. A essência desse elemento comunica-se conosco de modo silencioso e reflete nossa própria essência para nós. Isso é o que grandes artistas sentem e conseguem transmitir com sua arte. Van Gogh não disse, isso é apenas uma cadeira velha. Ele olhou e olhou e olhou, e sentiu a existência da cadeira. Depois sentou-se de frente para ela e pegou o pincel. A cadeira em si tinha um valor irrisório. A pintura desse mesmo objeto vale hoje milhões de dólares. Sempre que não encobrimos o mundo com palavras e rótulos, retorna à nossa vida a sensação do milagre, que foi perdida muito tempo atrás, quando a humanidade, em vez de usar o pensamento, deixou-se possuir por ele. Uma profundidade volta à nossa vida. As coisas recuperam sua novidade, seu frescor, e o maior de todos os milagres é vivenciar o eu essencial antes de quaisquer palavras, pensamentos, rótulos mentais e imagens. Para que isso aconteça, precisamos desvincular nossa percepção do eu, da existência, de todas as coisas que se misturam ou se identificam com ele. Esse livro trata justamente dessa separação. Quanto mais rápidos somos em ligar rótulos verbais ou mentais a coisas, pessoas ou situações, mais superficial e sem vida nossa realidade se torna. Assim, mais fracos nos mostramos em relação a ela, ou em relação a ela, ao milagre da vida que continuamente se desenrola dentro de nós e ao nosso redor. Com essa atitude, podemos ganhar inteligência, mas perdemos sabedoria, assim como alegria, amor, criatividade e vivacidade. Essas qualidades ficam ocultas na lacuna silenciosa entre a percepção e a interpretação. É evidente que necessitamos usar palavras e pensamentos. Ambos têm sua própria beleza. No entanto, será que precisamos ser aprisionados por eles? As palavras reduzem a realidade a algo que a mente humana é capaz de entender, o que não é muita coisa. A linguagem consiste em 5 sons básicos que se originam nas cordas vocais. Eles são as vogais A, E, I, O, U. Os outros sons são consoantes produzidos por pressão do ar, S, F, G e assim por diante. Você acredita que uma combinação desses sons básicos é suficiente para explicar quem é você, o propósito supremo do universo ou até mesmo o que uma árvore ou uma pedra são em essência? O eu ilusório. A palavra eu incorpora o maior erro e a verdade mais profunda, dependendo de como é utilizada. No uso convencional,
não é um dos termos empregados com maior frequência, juntamente com as palavras correlatas mim, meu, comigo, etc. Como é um dos mais enganosos. Na sua aplicação cotidiana normal, eu contém o erro primordial, uma percepção equivocada de quem a pessoa é, um sentido ilusório da identidade. Isso é o ego. É o que Albert Einstein, que possuía um admirável entendimento não só da realidade do espaço e do tempo, como da natureza humana, chamou de ilusão de ótica da consciência. Essa identidade ilusória se torna então a base de todas as interpretações, ou melhor, das más interpretações posteriores da realidade de todos os processos de pensamento, das interações e dos relacionamentos. A realidade do indivíduo passa a ser um reflexo da ilusão original. O lado bom disso é que, se formos capazes de reconhecer a ilusão como tal, ela se dissolverá. A identificação da ilusão é seu fim. Sua sobrevivência depende do nosso erro em considerá-la a realidade. Quando compreendemos quem não somos, a realidade do que somos aparece por si mesma. Isso é o que acontecerá enquanto você estiver lendo devagar e cuidadosamente esse capítulo e o próximo, que tratam de mecanismo do falso eu, a que chamamos ego. Assim, qual é a natureza dessa identidade ilusória? Aquilo que costumamos nos referir quando dizemos eu não é quem nós somos. Por um ato monstruoso de reducionismo, a profundidade infinita de quem somos confundiu-se com um som produzido pelas cordas vocais ou pelo pensamento do eu na nossa mente e com qualquer outra coisa com o que o eu esteja identificado. Portanto, a que se referem o eu comum e os termos relacionados mim, meu ou comigo? Quando uma criança aprende que uma sequência de sons produzidas pelas cordas vocais dos pais é seu nome, ela começa a fazer com que uma palavra que na sua mente se torna um pensamento corresponda a quem ela é. Nessa fase, algumas crianças se referem a si mesmas na terceira pessoa. João está com fome. Pouco tempo depois, aprendem a palavra mágica, eu, e a equiparam ao seu nome, no qual já atribuíram o significado de quem eles são. Então, outros pensamentos aparecem e se fundem com a percepção original do eu. O passo seguinte são pensamentos de mim e meu, para designar as coisas que de alguma forma são parte do eu. Isso é a identificação com objetos, o que significa conferir às coisas, em última análise, pensamentos que representam coisas. Uma percepção do eu, extraindo assim uma identidade delas. Quando algo que a criança chama de meu brinquedo se quebra ou é tirado dela, surge um intenso sofrimento. Não porque o objeto tenha um valor intrínseco, a criança logo perde o interesse por ele e o substitui por outro item qualquer, e sim por causa do pensamento meu. O brinquedo torna-se parte do desenvolvimento da percepção da identidade do eu. Desse modo, à medida que a criança cresce, o pensamento original do eu atrai outros pensamentos para si mesmo e passa a se identificar com diversos elementos, como nacionalidade, gênero, raça, religião, profissão, bens materiais, o corpo percebido pelos sentidos e etc. Outras coisas com as quais o eu se identifica são papéis, mãe, pai, marido, esposa e assim por diante, opiniões e conhecimento acumulados. O gostar e o não gostar, além de fatos que aconteceram no passado e cuja lembrança são pensamentos que posteriormente definem a percepção da identidade como eu e minha história. Esses são apenas alguns dos aspectos dos quais as pessoas extraem sua percepção de quem elas são. No fim das contas, eles não passam de pensamentos reunidos de maneira precária, por conterem todos os sentidos da identidade egóica. Essa construção mental é aquilo a quem em geral alguém se refere quando diz eu. Para ser mais preciso, na maior parte do tempo, não é a pessoa que está falando quando pronuncia ou pensa eu, mas algum aspecto dessa construção mental,
a identidade egóica. Após o processo do despertar, a palavra eu ainda é usada. No entanto, ela passa a vir de um lugar muito mais profundo dentro de nós. Quase todas as pessoas ainda estão identificadas com o fluxo incessante da mente, do pensamento compulsivo, em sua maior parte repetitivo e sem importância. Não existe nenhum eu fora dos seus processos de pensamento e das emoções que os acompanham. E é esse o significado de ser espiritualmente inconsciente. Quando informadas de que existe uma voz na sua cabeça que nunca para de falar, as pessoas costumam ter duas reações. Ou perguntam que voz, ou a negam com raiva. E isso, sem dúvida, é a própria voz, aquela que pensa, a mente não observada. Podemos considerá-la quase uma entidade que se apossou das pessoas. Há quem nunca se esqueça da primeira vez que conseguiu romper a identidade com seus pensamentos, momento em que foi capaz de sentir brevemente a mudança de identidade, deixando de ser o conteúdo da sua mente para se tornar a consciência lá no fundo. No caso de outros indivíduos, isso acontece de uma maneira tão sutil que eles mal percebem ou apenas notam uma abundância de alegria ou paz interior sem saberem o que originou esses sentimentos. A voz na nossa cabeça. Tive meu primeiro lampejo de consciência quando era aluno do primeiro ano na Universidade de Londres. Eu tomava o metrô 2 vezes por semana para ir à biblioteca da universidade. Em geral, por volta das 9 horas da manhã, quase no fim do horário de maior movimento. Certa vez, uma mulher com um pouco mais de 30 anos sentou-se à minha frente. Eu já a tinha visto algumas vezes naquele trem. Não era possível deixar de notá-la. Embora o vagão estivesse cheio, os assentos ao seu lado permaneciam desocupados. O motivo era, sem dúvida, o fato de que ela parecia um pouco insana. Muito tensa, falava consigo mesma sem cessar em voz alta e irada. Estava tão absorta nos próprios pensamentos que dava a impressão de ignorar a presença das pessoas ao seu redor. Mantinha a cabeça baixa e ligeiramente voltada para a esquerda, como se estivesse conversando com alguém sentada no lugar vago ao seu lado. Embora eu não me lembre com exatidão das suas palavras, o monólogo que essa mulher desfiava era algo como: e então ela me disse. E depois eu disse que ela era uma mentirosa que ousava me acusar. Você sempre tirou vantagem da confiança que eu tinha em você e me traiu. Seu tom de voz era raivoso como o de uma pessoa que for enganada, que precisava defender sua posição ou se sentiria aniquilada. Enquanto o trem se aproximava da estação Tottenham Court Road, ela se levantou e se dirigiu à porta sem interromper a torrente de palavras que lhe brotava dos lábios. Como eu também ia saltar ali, fui andando atrás dela. No nível da rua, a mulher começou a caminhar para Bedford Square, ainda envolvida no diálogo imaginário. Minha curiosidade aumentou. Como ela estava se deslocando na mesma direção que eu tomaria, decidi segui-la. Embora permanecesse envolvida naquela conversa fantasiosa, a mulher parecia saber para onde estava indo. Logo, estávamos próximos à imponente estrutura do Senate House, um edifício de 1930, onde se localizavam o prédio da administração central da universidade e a biblioteca. Fiquei chocado. Seria possível que estivéssemos nos encaminhando para o mesmo lugar? Sim, era para onde ela ia. Será que a mulher era uma professora? Uma aluna? Uma funcionária administrativa? Uma bibliotecária? Talvez fizesse parte de um projeto de pesquisa psicológica. Nunca soube a resposta. Procurei me manter 20 passos atrás dela, mas no momento em que entrei no prédio, onde ironicamente funcionava a sede da polícia do pensamento na versão cinematográfica do romance 1984 de George Orwell, ela já tinha desaparecido num dos elevadores.
Fiquei impressionado com o que acabara de testemunhar. Aos 25 anos, eu era um aluno maduro do primeiro ano da faculdade e me considerava um intelectual em desenvolvimento. Estava convencido de que todas as respostas aos dilemas da existência humana podiam ser encontrados por meio do intelecto, isto é, pelo pensamento. Não compreendi ainda que o pensamento sem a consciência é o principal dilema da existência humana. Para mim, os professores eram sábios que tinham todas as respostas, enquanto a universidade era um templo do conhecimento. Como poderia uma pessoa insana como aquela fazer parte disso? Ainda estava com a mente voltada para aquela mulher enquanto lavava as mãos no banheiro da biblioteca. Pensei, espero não acabar como ela. O homem ao meu lado olhou na minha direção. Fiquei chocado de repente ao perceber que havia não apenas pensado naquelas palavras como as tinha murmurado. Ai meu Deus, já estou como ela, pensei. Não seria minha mente incessantemente ativa como a dela? Havia diferenças mínimas entre nós. A emoção subjacente que predominava por trás do pensamento da mulher parecia ser a raiva. No meu caso, era sobretudo a ansiedade. Ela pensava em voz alta. Eu, na maior parte do tempo, apenas pensava. Se ela fosse maluca, então todo mundo seria louco também, inclusive eu. Só havia diferenças de graus. Por um momento, fui capaz de me distanciar da minha própria mente e vê-la de uma perspectiva mais profunda como ela era. Percebi uma breve mudança, do processo de pensar para o estado de consciência. Eu ainda estava no banheiro, porém sozinho agora, olhando para o meu rosto refletido no espelho. No momento em que me desliguei da minha mente, ri em voz alta. Deve ter soado como uma birotice. No entanto, era o riso da sanidade, aquele do Buda barrigudo. A vida não é tão séria quanto minha mente a faz parecer. Era o que a risada parecia dizer. Contudo, aquilo foi apenas um lampejo, e eu a esqueceria bem rápido. Acabei passando os 3 anos seguintes num estado de ansiedade e depressão, completamente identificado com minha mente. Foi preciso que eu chegasse muito perto do suicídio para que minha consciência retornasse. Depois disso, ocorreu bem mais do que um lampejo. Eu me libertei do pensamento compulsivo e do falso eu criado pela mente. Aquele episódio envolvendo a mulher não só me deu a primeira centelha de consciência, como despertou minha primeira dúvida quanto à validade absoluta do intelecto humano. Meses mais tarde, um fato trágico fez com que essa dúvida aumentasse. Numa manhã de segunda-feira, eu e outras pessoas chegamos à universidade para assistir à palestra de um professor cujas ideias eu admirava muito, mas fomos informados de que ele havia cometido suicídio no fim de semana. Atirara em si mesmo. Fiquei atordoado. Ele era um professor altamente respeitado e parecia ter respostas para tudo. No entanto, até aquele momento, eu não conseguia identificar nenhuma alternativa para o cultivo do pensamento. Ainda não compreendia que pensar é apenas um minúsculo aspecto da consciência que somos. Além disso, não sabia nada sobre o ego, quanto mais sobre como detectá-lo em mim mesmo. O conteúdo e a estrutura do ego. A mente egóica é completamente condicionada pelo passado. Esse condicionamento é duplo, consiste em conteúdo e estrutura. No caso de uma criança que está chorando e sofrendo profundamente porque lhe tiraram um brinquedo, esse objeto representa o conteúdo. Ele pode ser trocado por qualquer outro conteúdo, isso é, por qualquer outro brinquedo ou objeto. O conteúdo com o qual alguém se identifica é condicionado pelo ambiente, por sua criação e pela cultura dominante. Tanto faz se a criança é rica ou pobre, e também não importa se o brinquedo é um pedaço de madeira no formato de um animal ou um aparelho eletrônico sofisticado. O sofrimento causado pela perda do objeto
será o mesmo. A causa dessa dor aguda está oculta na palavra meu e é estrutural. A compulsão inconsciente para ressaltar a própria identidade por meio da associação com o objeto é construída na própria estrutura da mente egóica. Uma das mais básicas estruturas mentais que possibilita a existência do ego é a identificação. A palavra identificação deriva dos termos latinos idem, que significa o mesmo, e facere, que corresponde a fazer. Quando nos identificamos com algo, fazemos dele o mesmo que o quê? O mesmo que nós. E lhe atribuímos a percepção do eu. Assim, ele se torna parte da nossa identidade. Um dos níveis mais básicos de identificação é com as coisas, tanto que dizemos meu brinquedo, que mais tarde se torna meu carro, minha casa, minhas roupas e assim por diante. Tentamos nos encontrar nas coisas, porém nunca conseguimos fazer isso inteiramente e acabamos nos perdendo nelas. Essa é a sina do ego, a identificação com as coisas. Quem trabalha no setor de publicidade sabe muito bem que para vender produtos supérfluos ou desnecessários é preciso convencer as pessoas de que esses objetos acrescentarão algo à maneira como elas se veem ou são vistas pelos outros, ou seja, que adicionarão alguma coisa à sua percepção do eu. Os anúncios fazem isso, por exemplo, nos dizendo que vamos nos destacar da multidão usando tal produto, e assim, por implicação, seremos mais plenamente nós mesmos. Outras propagandas criam uma associação na nossa mente entre o produto e alguém famoso, jovem, atraente ou de aparência feliz. Até mesmo imagens do início da carreira de celebridades que agora já estão velhas ou mortas funcionam bem para esse propósito. O pressuposto implícito é de que, comprando determinado item, nos tornamos por meio de uma apropriação mágica como essas pessoas ou então assumimos sua imagem superficial. Assim, em muitos casos, não estamos adquirindo um produto, mas um meio de realçar nossa identidade. As grifes de estilistas são, em termos básicos, identidades que compramos. Elas são caras e, portanto, exclusivas. Se todo mundo pudesse adquiri-las, seu valor psicológico se perderia e nós ficaríamos apenas com seu valor material, que talvez represente apenas uma fração do preço que pagamos por elas. Com que tipo de coisa cada um de nós se identifica é algo que varia de pessoa para pessoa, considerando a idade, o sexo, a renda, a classe social, a moda e a cultura dominante, em outros fatores. Aquilo com que alguém se identifica tem tudo a ver com o conteúdo, enquanto a compulsão inconsciente para se identificar é estrutural. Essa é uma das maneiras mais básicas pelas quais a mente egóica funciona. Paradoxalmente, o que mantém a chamada sociedade de consumo é o fato de que tentar encontrar a si mesmo por meio de coisas não funciona. A satisfação do ego tem vida curta. Assim a pessoa continua buscando mais, continua comprando, continua consumindo. É claro que nessa dimensão material em que nosso eu superficial vive, as coisas são uma parte necessária e inevitável da vida. Precisamos morar em algum lugar, necessitamos de roupas, móveis, ferramentas, transportes e etc. Há também coisas que valorizamos por causa da sua beleza ou da sua característica inerente. Devemos reverenciar o universo das coisas e não menosprezá-lo. Cada objeto tem uma existência. É uma forma temporária cuja origem está na vida única, informe, a origem de todas as coisas, de todos os corpos, de todas as formas. Nas culturas mais antigas, as pessoas acreditavam que tudo, até mesmo os objetos supostamente inanimados, possuíam um espírito próprio, e a esse respeito, elas se encontravam mais próximas da verdade do que estamos hoje em dia. Quando se habita um mundo embotado pela abstração mental, não se sente mais a vida pulsante do universo.
A maioria de nós não se encontra numa realidade viva, e sim numa realidade conceitualizada. Mas não podemos reverenciar as coisas verdadeiramente como meios para ressaltar nosso eu, isso é, se tentamos nos encontrar por meio delas. É isso o que o ego faz. Sua identificação com as coisas cria sentimentos de apego e obsessão em relação a elas, o que, por sua vez, forma a sociedade de consumo, bem como suas estruturas econômicas, onde a única medida de progresso é sempre mais. A busca descontrolada por mais, pelo crescimento infinito, é um distúrbio e uma doença. É a mesma disfunção apresentada pela célula cancerosa, cuja única meta é se multiplicar inconscientemente, de que está provocando o seu próprio fim ao destruir o organismo de que faz parte. Alguns economistas são tão atraídos pelo conceito de crescimento que não conseguem se desligar dessa palavra. Assim, eles se referem à recessão como um período de crescimento negativo. Uma grande parte da vida de muita gente é consumida por uma preocupação obsessiva com as coisas. É por isso que uma das doenças do nosso tempo é a proliferação de objetos. Quando uma pessoa não consegue mais sentir a vida que ela própria é, em geral tenta preencher sua existência com coisas. Se esse for seu caso, sugiro, como uma prática espiritual, que você analise seu relacionamento com o universo das coisas por meio da obsessão de si mesmo, e em particular de tudo que é designado com a palavra meu. É preciso que esteja alerta e seja honesto para descobrir, por exemplo, se seu sentido de valor pessoal está ligado aos bens que possui. Será que determinadas coisas lhe representam um sentimento sutil de importância ou superioridade? A falta delas o faz se sentir inferior a quem tem mais? Você menciona de modo informal as coisas que possui ou as exibe para aumentar seu sentido de valor aos olhos das pessoas e por meio delas aos seus próprios olhos? Costuma ficar ressentido ou irado e de alguma forma se sentindo diminuído na percepção do seu eu quando constata que alguém tem mais do que você ou quando perde um bem valorizado?